E aí, galera do Me Salva, vamos começar a segunda parte do módulo dos fármacos que afetam o sistema nervoso. E nesse módulo, a gente vai falar desses grupos de fármacos aqui. A gente vai começar falando dos antipsicóticos, falando da esquizofrenia e como é feito o tratamento dela, e depois a gente vai falar desses outros aqui, dos antidepressivos, dos antiepiléticos e também de alguns estimulantes do sistema nervoso central e no final falar um pouco das drogas de abuso. Bom, então vamos começar falando dos antipsicóticos. Bom, os antipsicóticos é uma classe de fármacos usadas para tratar a esquizofrenia. Mas que doença é essa, né? Bom, a esquizofrenia, ela atinge mais ou menos 1% da população mundial. E é a doença que se acredita que o pintor Van Gogh tinha, por exemplo. Que a história conta que nesse episódio que ele pintou esse quadro, né, com a orelha decepada, foi que num surto ele cortou um pedacinho da orelha e deu de presente para uma amiga, não sei, numa caixinha, e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Bom, depois disso ele foi internado e começou a apresentar episódios de como achar que tinha alguém atrás dele, querendo envenenar ele. Então, vários desses comportamentos apontam para que hoje se ache que ele era mais uma pessoa que sofria dessa doença. No Brasil, que a gente tem mais ou menos 5 milhões de brasileiros que têm alguma doença psiquiátrica. Por exemplo, a própria esquizofrenia, a depressão também, que a gente vai falar mais adiante. Mas, da esquizofrenia propriamente dita, a gente tem que mais ou menos, no Brasil, a gente tem 1,3 milhões de pessoas que apresentam essa doença. E essa reportagem, ela traz justamente falando que, mesmo que há 15 anos já se tenha uma lei determinada o fim dos manicômios, ainda tem muitos pacientes que passam a vida inteira internados. E essa doença ela é bastante retratada no cinema. No final da aula eu vou até recomendar alguns filmes para vocês, mas eu vou já adiantar aqui a importância disso que tem de se retratar para as pessoas, porque a gente tem, quando lançou o filme Cisne Negro, que teve uma discussão de novo sobre a doença, falando justamente do que trata aqui nessa reportagem. De que hoje, como as terapias com medicamentos já permitem que os esquizofrênicos não precisem passar a vida inteira internados. E a gente vai falar também, né, então, desses fármacos antipsicóticos nas aulas seguintes. Vamos agora entender, então, quais são esses sintomas da esquizofrenia. Bom, a gente tem dois tipos de sintomas. Os que a gente chama de sintomas positivos e os que a gente chama de sintomas negativos. Os sintomas positivos, eles são caracterizados aqui por delírios, por alucinações e também distúrbios do pensamento. E, além disso, a gente pode ter, nesse contexto, comportamentos anormais, com movimentos estereotipados e também, às vezes, pode vir junto com uma agressividade. E esses sintomas que são positivos, eles são mais comuns em pacientes jovens. E depois a gente tem os sintomas negativos, que é caracterizado pelo quê? Pelo retraimento dos contatos sociais e também do nivelamento de respostas emocionais. Como assim? É quando o humor da pessoa, do paciente, ele não tem muitas oscilações. Esse tipo de sintoma negativo, ele é mais comum em pessoas mais velhas. Então, essa é a diferença. Aí depois a gente vai ver que os antipsicóticos, eles podem agir tanto nos sintomas positivos quanto nos sintomas negativos, ou até mesmo nos dois ao mesmo tempo. Mas isso fica para uma aula seguinte. Vamos continuar então vendo o que pode interferir para o desenvolvimento dessa doença. Bom, uma coisa que se sabe é que os fatores genéticos, eles estão aqui envolvidos. Então a gente tem uma tendência genética no desenvolvimento dessa doença. Não sei nem o que eu escrevi aqui. Uma tendência genética. E é bastante forte isso aqui. Não se sabe ainda
se é um gene ou se são mais genes que estão envolvidos no desenvolvimento. Mas volta e meia a gente pode ver algum estudo que sai. Cientistas descobrem mais um grupo de genes envolvidos na esquizofrenia ou desconfiam de tal gene possa estar envolvido. Mas ainda não se tem certeza quanto a isso. Outros fatores que interferem são os fatores ambientais. Por exemplo, no caso de infecções por vírus materno. Isso é um fator que vai aumentar, então, a predisposição ao desenvolvimento de esquizofrenia. Outro fato que é bastante discutido e gera bastante polêmica é o uso da maconha nas idades, na adolescência, por exemplo. Mas isso também não se sabe. Não se tem certeza de que isso está correlacionado, mas o que se acredita é que o uso da maconha nessas idades, por exemplo, da adolescência ou por volta dos 20 anos, poderiam aumentar a predisposição ao desenvolvimento da esquizofrenia, mas em pacientes que já apresentassem alguma predisposição. Mas isso também ainda está em discussão e não se sabe muito bem qual é a relação que isso tem. Bom, a esquizofrenia, ela ainda não está totalmente explicada, né, como a gente pode ver, mas a gente tem algumas teorias que tentam explicar o que acontece aqui. A primeira teoria delas é a teoria da dopamina. Que teoria é essa? Ela é baseada em alguns fatos que são observados. Por exemplo, as anfetaminas, elas causam a liberação de dopamina, né? E o que acontece? Quando elas liberam essa dopamina, se observa alguns efeitos parecidos com um episódio agudo de esquizofrenia. Então, baseado nisso, se observa, bom, de repente a dopamina está envolvida nesse processo aí. Bom, aí também tem uma outra teoria, aliás, um outro fato que também que corrobora com essa teoria, que é o seguinte: os receptores D2, né, receptores de dopamina em animais, eles também produziram efeitos semelhantes à esquizofrenia. E, além disso, se tu usar algum fármaco, alguma coisa que potencialize... se tu usar algum fármaco, né, que ative esses receptores, ele potencializa os efeitos em pacientes que já têm esquizofrenia. Então, isso é mais um fator para contribuir para essa teoria. E, por último, a gente tem que antagonistas dos receptores D2, dos receptores de dopamina, eles são eficazes para diminuir esses sintomas, para controlar os sintomas positivos. Então, tudo isso contribui para se achar que a dopamina está envolvida aí nesse processo. Mas, além disso, a gente ainda tem outras teorias, que uma delas, por exemplo, é a teoria do glutamato. Bom, a teoria do glutamato se baseia no seguinte: a gente tem, então, né, os receptores NMDA de glutamato, e se viu que o quê? Que antagonistas desses receptores, eles produzem também sintomas psicóticos no homem. Então, aqui daí já se começou a pensar, bom, aqui também pode ter um envolvimento. Que mais? Se viu também que pacientes que depois da morte se analisou o cérebro, se viu que diminuiu a concentração, tinha uma diminuição de concentração de glutamato no cérebro desses pacientes e também da densidade de receptores. Então, se viu depois, se analisou o cérebro do paciente e se viu esses fatores aqui, tanto a concentração de glutamato diminuída, como também a diminuição da densidade dos receptores. Então, isso tudo também ajudou a pensar que, bom, o glutamato também pode ter alguma coisa a ver aqui. E, por último, a gente ainda tem outra teoria, que é a teoria da serotonina, ou, né, 5-HT. O que a gente tem aqui? Eles acham que poderia ter envolvido por quê? Por exemplo, a gente tem o LSD, né? Que ele é um agonista desses receptores aqui. Bom, e daí o que se viu? Que os sintomas desencadeados pelo LSD, eles são semelhantes aos sintomas da esquizofrenia. E outra coisa que também faz sentido nessa teoria é que os
Os antipsicóticos, por exemplo, que vão bloquear os receptores de dopamina, eles também antagonizam esses receptores 5-HT. Então, também faz sentido essa teoria junto até mesmo com a teoria da dopamina. Então, essas são as teorias que tentam explicar um pouco desse mecanismo da esquizofrenia. Bom, então, como eu falei para vocês, antes de terminar a aula, vou indicar alguns filmes para quem tem interesse em entender um pouco mais essa doença, de como se dá os sintomas. Então, a gente tem o filme A Ilha do Medo, que é um filme bastante interessante. Uma Mente Brilhante, que é um filme bem legal, que ele é baseado em fatos reais, né? Ele é baseado na vida de um matemático, do John Nash, que sofria de esquizofrenia. E também tem o filme Cisne Negro, que trata de uma bailarina, né, que sofre dessa doença. Então, esses são filmes bem interessantes para quem quiser se familiarizar um pouco mais e conhecer um pouco mais dessa doença. E nas aulas seguintes, a gente fala dos antipsicóticos e depois de cada um deles. E por isso, essa aula era isso. Eu espero que vocês tenham gostado.